como foi prejudicial a não marcação do pênalti a favor do Bahia contra o Fortaleza, um pênalti legítimo, que tirou a oportunidade do Bahia de fazer 2-1 e vencer o jogo. Agora, claro, estamos aqui numa hipótese do pênalti ser marcado e o Bahia fazer o gol. Salve, salve, nação tricolor, o canal Bebê Sarginho de volta na área para poder trazer todas as novidades em primeira mão aqui para você, galera. A gente que estava um pouco afastado aí, acabamos resolvendo alguns probleminhas e conseguimos de fato voltar com força total. Galera, vamos trazer aqui em primeiríssima mão mais um conteúdo e de nosso querido Linésio lá do canal Nerd Futebol, que falou sobre a partida entre Fortaleza e Bahia. Bahia que empatou com Fortaleza por causa do desastre de uma arbitragem que não teve uma tarde feliz, acabou deixando de marcar algumas faltas, inclusive um pênalti para o Bahia, acabou invalidando também um gol, que no meu ver também foi válido ele ter impedido, anulado aquele gol, porque realmente Ramos Mingo, ele vacilou, não precisava ter feito aquela falta, a bola que já estava perdida, Marinho, que acabou errando um passe, acabou sofrendo uma falta logo em seguida, e o Bahia, por consequência, ele criou a jogada lá e fez o gol com o Everton Ribeiro de cabeça, e acabou sendo anulado, e desse jeito, naquele momento ali, para mim, foi falta, anulou de forma correta, mas o pênalti não, galera, o pênalti não, ele deixou de marcar o pênalti, o VAR era para ter chamado, não chamou também, então foi um erro coletivo ali da arbitragem que acabou prejudicando o Bahia, e o Linésio falou sobre isso. Linésio falou sobre o Bahia ter perdido 2 posições na tabela por causa da falta da marcação do pênalti, e ficou muito bacana o conteúdo, vamos acompanhar, vamos ver, galera. Mas galera, antes eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Link na descrição como crédito, canal Nerd Futebol, e vamos para o vídeo, vamos ver o que foi que Linésio falou da arbitragem e do resultado entre Fortaleza e Bahia, lá no Castelão, lá em Fortaleza. Valeu, tamo junto. Foi disso que eu falei há 2 dias atrás, quando o Bahia foi prejudicado perante a equipe do Fortaleza, naquele pênalti claríssimo em cima do Cauli. Claríssimo, foi pênalti. O Iago Pikachu cometeu um pênalti em cima do Cauli. Pênalti esse que não foi marcado nem pelo árbitro e nem pelo VAR. E aí o Bahia não teve a oportunidade de talvez fazer um segundo gol, vencer a equipe do Fortaleza e hoje está muito melhor colocado na classificação do Campeonato Brasileiro. Bom, nós vamos ver a classificação do campeonato neste vídeo. Melhor conteúdo esportivo do YouTube, Nerd Futebol é show, vem fazer parte do clube. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O Cruzeiro é o primeiro com 33 pontos, são 15 jogos. Flamengo vem em segundo, 28 pontos, 14 jogos. Bragantino, mesmo perdendo para a equipe do Vitória, mantém a terceira colocação com 27 jogos. E eu circulei aí esse 27, né? Calma que eu já vou chegar nisso, tá? 27 jogos, aliás, 27 pontos em 15 jogos. Quem foi mais beneficiado com o empate do Bahia foi a equipe do Palmeiras e também do Botafogo, né? Palmeiras e Botafogo, que estavam atrás do Bahia na tabela de classificação, passaram à frente porque o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro, foi para 26 pontos, tem 13 jogos, e o Botafogo venceu a equipe do Sport Clube do Recife e foi para 25 pontos com 14 jogos. O Botafogo tem os mesmos 25 pontos do Bahia, que caiu para a 6ª colocação, e o mesmo número de jogos, não é? Mesmo número de vitórias, empates e derrotas. Porém, o Botafogo tem um saldo de 10 gols e o Bahia um saldo de 4. O Fluminense vem na 7ª colocação com 21 pontos e o Mirassol, uma grande surpresa, também tem 21 pontos na 8ª posição. Repare que a equipe do Palmeiras, do Fluminense e do Mirassol possuem apenas 13 jogos, ou seja, 2 jogos a menos do que o Cruzeiro e 1 jogo a menos do que o Flamengo, do que o Botafogo e do que a equipe do Bahia. Por isso, gente, teria sido importantíssimo o Bahia ter vencido a equipe do Fortaleza, caso tivesse efetuado o gol na cobrança de pênalti, de um pênalti que não foi marcado e um pênalti que existiu.
ok? Então, pela aquela não marcação do pênalti a favor do Bahia contra o Fortaleza, o Bahia não teve a oportunidade de bater o pênalti e fazer o gol, porque se o Bahia ali faz 2-1, o Fortaleza não iria empatar, tá, gente? Não iria empatar. Então, o Bahia fatalmente ganharia o jogo. E com isso, o Bahia iria a 27 pontos. Com 27 pontos, o Bahia hoje estaria na quarta colocação ou na terceira, porque o Bahia iria empatar, eu acho que o Bahia iria empatar, no caso, o Bahia teria, o Bahia nesse momento está com 13 gols, não, tá com saldo, o Bahia está com saldo de 4 gols e o Bragantino saldo de 3. Então teria que ver número de vitórias, teria que ver empate, derrota, cartões amarelos, vermelhos, teria que ver tudo isso para ver o critério de desempate, para saber se o Bahia iria para a terceira ou continuaria na quarta colocação. Mas, gente, se o Bahia não ultrapassasse a equipe do Bragantino, pelo menos empataria com o Bragantino em pontos e estaria na quarta colocação, tudo bem, mas com os mesmos pontos do Bragantino 27, já que o Bragantino perdeu da equipe do Vitória. Então, para você ver como foi prejudicial a não marcação do pênalti a favor do Bahia contra o Fortaleza, um pênalti legítimo, que tirou a oportunidade do Bahia de fazer 2-1 e vencer o jogo. Agora, claro, estamos aqui numa hipótese do pênalti ser marcado e o Bahia fazer o gol. O Bahia também poderia ter perdido o gol, poderia ter chutado a bola na trave, poderia ter chutado a bola para fora, o goleiro poderia ter pego o pênalti, aí tudo bem. Se isso tivesse acontecido, a gente nem estava com esse debate aqui, porque houve um pênalti legítimo, foi marcado, o Bahia foi lá e converteu o pênalti, ou seja, bateu o pênalti e perdeu. Pronto, perdeu. Aí, tudo bem, o Bahia caiu para a sexta colocação por incompetência, por ter perdido um pênalti, por exemplo. Mas o Bahia não teve nem a chance de bater o pênalti. Para mim, pênalti legítimo. E ninguém vai mudar a minha opinião. Não adianta torcedor do Fortaleza chegar aqui e me criticar. Não adianta torcedor do Fortaleza falar que, nerd, mas sabe o quê? O esporte, ele empatou com o Fortaleza lá atrás na Ilha do Retiro. Houve um gol legítimo do Fortaleza e por causa desse gol legítimo que foi anulado pelo VAR, o Sport somou 1 ponto e hoje o Sport tem 3 pontos em vez de ter 2. É verdade, o Sport foi beneficiado, o Fortaleza ali foi prejudicado. E sabe o que é mais interessante? Eu vejo torcedores do Fortaleza aqui neste canal me criticando, dizendo que na época eu não fiz vídeo nenhum, o que é uma mentira. E aí vocês estão vendo que eu fiz um vídeo há 2 meses atrás, eu fiz um vídeo dizendo que o Fortaleza foi assaltado na Ilha do Retiro. E neste vídeo eu falo que foi gol legítimo. Então você, torcedor do Fortaleza, quando você quiser me criticar, me critique com fatos, com a verdade. Não minta. Não minta dizendo que eu não falei sobre isso, que eu falei. Aliás, eu fiz 2 vídeos sobre este assunto. Se não me engano, na época eu participei de lives com o Selmo Camargo e eu falei que foi pênalti pênalti não, eu falei que foi gol a favor do Fortaleza. O VAR vacilou. Ali foi um vacilo do VAR, realmente. Ou então o VAR vacilou de propósito. Não vou saber, mas sim, o Fortaleza foi prejudicado naquele momento e o Sport foi beneficiado. Só que nesse último sábado, quem foi prejudicado foi o Bahia e o Fortaleza. Eu não vou nem dizer que o Fortaleza foi prejudicado, porque o principal, aliás, que o Fortaleza foi beneficiado, porque o principal prejudicado foi o Bahia, já que os beneficiados foram Palmeiras e Botafogo, que venceram os seus jogos e passaram o Bahia na tabela de classificação. Já o Vitória, com esta excelente vitória sobre a equipe do Red Bull Bragantino, foi para a 15ª colocação, tem 15 jogos e 15 pontos. O Vitória tem 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 11 gols a favor, 15 gols contra, um saldo negativo de -4. O Vitória, nesse momento, com 15 pontos, ele coloca 1 ponto de vantagem em cima do Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Aliás, o Vasco, que hoje está fora da zona de rebaixamento, o Vasco só está fora porque tem um saldo negativo de -4 igual ao Vitória e o Santos tem um saldo negativo de -5. Então você veja aí que o São Paulo é o 14º colocado com 16 pontos, o Vitória vem na 15ª colocação com 15, o Vasco na 16ª com 14, o Santos na 17ª com 14, o Juventude na 18ª com 11, o Fortaleza na 19ª com 11 e o Sport, o patinho feio da Série A, é o último colocado com 3 pontos. 11 pontos. O Sport tem 11 pontos a menos do que o Santos,
que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Para mim, apesar de não jogar a toalha, porque a gente nunca deve jogar a toalha, né? Enquanto há vida, há esperança, não é? Ainda há vida, o Sport realmente ainda pode se livrar do rebaixamento, mas para mim o Sport já está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Sport tem 25 jogos para terminar o campeonato. Nesses 25, precisaria ganhar 14 jogos. Ou seja, o Sport em 25 tem que vencer 14 jogos para poder somar mais 3 pontos que ele já tem, somar 45 pontos e talvez escapar do rebaixamento. Mas para mim é uma tarefa praticamente impossível. Impossível. 1% de chance do Sport permanecer na Série A e 99% de cair para a Série B. Eu já estou conformado, viu, gente? Eu já estou conformado. E parabéns ao Vitória, que mesmo fazendo a campanha também com dificuldades, está lutando para não cair de divisão. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se aparecer para você aí um botãozinho chamado Hypar, aperta nesse botão e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tá aí, rapaziada, vocês viram aí as palavras de Linésio. Linésio é um cara muito inteligente, cara que tem uma inteligência muito grande quando se fala de futebol. Ele sabe muito bem falar e colocar os pontos corretos. E eu acho que é isso aí, é bem isso aí, galera. Ele frisou muito o erro da arbitragem, que para mim foi de tamanha expressão, porque tem o VAR para poder ajudar e nem o VAR chamou e nem o próprio árbitro marcou, tomou decisão de campo. Mas enfim, se você gostou do comentário, galera, deixa os comentários aqui também. Se você gostou do conteúdo, deixa os comentários aqui e deixa o like para poder fortalecer o canal. Estamos voltando, como eu falei para vocês. Se Deus quiser, a gente tá aqui todos os dias. Valeu, tamo junto, até a próxima.